Um feliz sábado a todos e a todas, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição. E você que está em casa, compartilhe nosso canal, dá um like aí para que o canal seja cada vez mais participativo e relevante. E convido você neste momento a fazermos uma oração para que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos presentes mais uma vez para a recapitulação da lição. Abençoe as pessoas amadas e queridas neste momento onde elas estão. Em nome de Jesus, amém. A lição desta semana que nós iremos recapitular, a lição número 10, tem como título Jesus abre o caminho através do véu. O texto para memorizar se encontra em Hebreus capítulo 9, verso 24. Vem comigo na leitura. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Que texto maravilhoso, né? Sabermos que nós temos alguém, um sumo sacerdote, hoje não humano, mas divino, a interceder por nós no santuário celestial. E, portanto, o livro de Hebreus apresenta Jesus como nosso precursor e representante. Através dele podemos alcançar Deus. Isso foi representado no santuário, em seus serviços e em suas festividades. Meus queridos amigos e meus queridos irmãos, ao estudar sua tipologia, poderemos entender mais plenamente o trabalho que Jesus, desde a sua ascensão, vem fazendo por nós diante do Pai no santuário celestial. E, portanto, convido a você para adentrarmos as entrelinhas da lição, agora com o primeiro tópico, que tem como título Como Chegar a Deus. Em Hebreus capítulo 9, verso 24, o texto para abrir essa recapitulação desse tópico nos diz: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Que coisa interessante, né? Vejamos o seguinte: 3 vezes por ano, os israelitas na antiga dispensação devia se apresentar diante de Deus em seu santuário. Essas festividades apontavam para momentos específicos em que Deus, nosso representante, deveria aparecer na presença do Pai em nosso lugar. Essas festas de peregrinação estão assim, poderiam ser assim discriminadas. Existe a festa das semanas, Páscoa, que representava o que? Jesus morreu no dia em que a Páscoa foi sacrificada, na hora do sacrifício da noite. Segundo, a festa das primícias, Pentecostes, que é exatamente após a ascensão, Jesus foi exaltado e inaugurou o santuário celestial e enviou o seu Espírito, e a festa da colheita, ou das cabanas, que representa, em sua segunda vinda, Jesus nos levará ao lugar que nos prepara e nos apresentará diante de Deus. Então, o que é que nós podemos entender desse contexto? É que Jesus, ele é o nosso representante hoje no santuário celestial, para assim nos trazer a certeza e a convicção de que nós estaremos representados para ter alguém para interceder. Então, para recapitular esse tópico, a primeira pergunta: quais as 3 ocasiões do ano que os israelitas deveriam se apresentar diante de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A, festa das flores, festa das rosas e festa das colheitas. Letra B, festa das semanas, festa das primícias e festa da colheita. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B, a festa das semanas, a festa das primícias e a festa da colheita, né? A festa da semana, como a gente diz, que representava o Cristo que morreu e o Cristo que ressuscitou, a festa das primícias, que representa a ascensão, e a festa da colheita, que representa o seu segundo advento. Vamos agora ao segundo tópico da lição: medo ante sua presença. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, esse texto abre esse segundo tópico, nos diz o seguinte: tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O que representa esse medo? A representatividade desse medo, que é contextualizada por Paulo, onde Paulo faz uma descrição
muito gráfica da época em que Deus se apresentou a Israel no Sinai para falar com eles cara a cara. E, portanto, apesar da distância marcada pelo perímetro de segurança, a experiência foi terrível. É claro que podemos ouvir Deus e permanecer vivos, mas, por favor, pare de falar ou todos morreremos. Né? Então, esse contexto é interessante. Portanto, o que é que nós poderíamos dizer? Que sem fé, então, eles pediram para Moisés mediar entre Deus e ele, mas este não era o plano original de Deus. Deus queria que o seu povo se aproximasse dele e compartilhasse sua santidade, sua misericórdia e compaixão. Não seria necessário um intercessor, mas pelo pecado, a Bíblia diz, como por um só aumentou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, e os nossos pecados fazem um distanciamento, traz um distanciamento entre nós e o nosso Deus. Então, portanto, foi necessário essa representatividade apresentada no santuário do Antigo Testamento para que fosse referendado quando Cristo, no futuro, né, que ele haveria de vir para exatamente nascer, viver, morrer, ressuscitar, ascender ao céu e cumprir a sua parte intercedendo por nós. Bom, vamos agora recapitular esse tópico com a segunda pergunta. Considerando a falta de fé do povo de Deus, o que pediram a Moisés? Letra A, pediram a Moisés para mediar entre Deus e eles. Letra B, pediram a Moisés para mediar eternamente entre Deus e eles. Qual a alternativa correta? Letra A, exatamente. Eles pediram a Moisés para mediar entre Deus e eles. Mas essa mediação não seria eterna, ela seria temporária, porque o verdadeiro mediador, haveria de vir representado e confirmado com o primeiro advento de Jesus Cristo e, consequentemente, o seu ministério. Vamos agora ao terceiro tópico, um véu impenetrável. Em Levítico 16, versículo 2, diz-nos o seguinte: disse, pois, o Senhor a Moisés, diz a Arão, a teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O santuário estava cercado por um perímetro de segurança humano, os levitas, para que as pessoas não morressem por causa da proximidade direta de Deus. Nós, como sacerdotes, somos os intermediários entre Deus e aqueles que ele não conhece. Veja que o sacerdócio ele foi transferido ao ser humano, não é? através do ministério que Jesus fez, que era representado no Antigo Testamento através do ministério executado pelos levitas. E hoje nós podemos intermediar para com Deus e os homens esse sacerdócio para que as pessoas possam conhecer a Deus. E Deus nós levamos as pessoas a Cristo e Cristo leva as pessoas a Deus para perdoar-lhes os pecados. Isso é massa demais, é extremamente importante, né? Nós sabemos esse ministério que tem uma representatividade significativa no tempo e na história, na pessoa de Cristo, em todo o seu ministério. Portanto, o que nós poderíamos destacar? Um véu limitado. O acesso do adorador ao santuário só poderia entrar durante o dia. Isso no santuário aqui da terra. O segundo véu limitava o acesso ao tabernáculo, aqueles que haviam entrado em um pacto especial com Deus e sacerdote. E um terceiro véu impediu o acesso direto de Deus a todos, menos ao sumo sacerdote. Então, portanto, esse véu que separa entre o lado externo do santuário e o santuário, do lugar santo ao lugar do lugar do átrio, do pátio para o lugar santo e do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso é uma demonstração de que, efetivamente, nós podemos entender que nós hoje podemos chegar diretamente de Deus pelo ministério que Jesus ele fez quando esteve aqui na terra. E assim, Jesus é o véu que permite a Deus viver em nós sem que sejamos consumidos. A representatividade do véu é exatamente Jesus, que nos faz exatamente termos um acesso direto a Deus sem precisar todo o processo de representatividade, de simbologia que representava de forma extraordinária o santuário do antigo Israel. Bom,
Para entender e recapitular esse tópico, quantos véus tinham no tabernáculo no Antigo Testamento? Assinale a alternativa correta. 3, 2, 3 ou 2. Letra A, 3, letra B, 2. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. São 3. Um véu que limitava o acesso do adorador ao santuário, um segundo véu que limitava o acesso ao tabernáculo, e o terceiro véu que impediu o acesso direto de Deus a todos, né? Que era exatamente aquele véu do santo para o lugar, do santo para o lugar santíssimo. Ok? Então vamos lá agora ao quarto tópico. O caminho do novo e vivo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, verso 20, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus não é apenas o véu que permite que Deus habite em nós. A gente viu isso no tópico anterior. Portanto, ele é o véu aberto que cria um novo caminho, que nos dá acesso à própria presença de Deus. Esse novo caminho é um novo pacto feito através do sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que sem sangue não há remissão dos pecados. Então isso é importante e relevante nós sabermos. Antes da morte de Jesus, Satanás estava diante de Deus para nos acusar continuamente. Zacarias 3:1 fala sobre essa acusação, o inimigo ali nos acusando. Ele entra como acusador e Jesus ele entra como nosso advogado. E lá em João, na primeira epístola de João, diz-nos o seguinte, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O que aqui é preciso nós sabermos? Que nós temos que está diante de Deus a nos defender e não nos acusar, lutando, trabalhando para a minha e para a sua salvação. Portanto, após a sua ascensão, Jesus começou o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Então, Satanás foi expulso definitivamente do céu. E Jesus se pôs diante do Pai, não como nosso acusador, mas como nosso advogado de defesa, para que assim nós pudéssemos ter o direito, termos o privilégio de termos alguém, como já dito, a nos proteger, a nos defender. E, acima de tudo, a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos encontrar o galardão, o perdão, a salvação e a transformação. Pergunta número 4, para nós recapitularmos esse tópico. Após sua ascensão, Jesus começou o seu ministério sacerdotal no santuário celestial. O que Jesus está fazendo atualmente diante do Pai? Assinale a alternativa correta. Letra A. Jesus se pôs diante do Pai como nosso acusador. Letra B. Jesus se pôs diante do Pai como nosso advogado. Onde você responderia aqui essa pergunta? Exatamente a letra D. Parabéns, né? Jesus, ele é o meu e o seu advogado diante do Pai a nos defender. E Satanás é o nosso acusador. O quinto e o último tópico. Chegar à sua presença. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos seus muitos milhares de anjos. Meus queridos, esse texto que nós lemos está em Hebreus 12, 22. Portanto, em contraste com as manifestações divinas do Sinai, entre a escuridão e as trevas, Paulo nos transporta para outra manifestação divina, gloriosa e cheia de luz. O Monte Sião, a Jerusalém celestial, o coro de anjos, louvando Deus em seu trono, fazendo justo o primogênito, que ele comprou com seu sangue, e Jesus, nosso mediador. E não é apenas uma visão do futuro que aponta para o momento em que celebraremos com Jesus a festa das cabanas no próprio céu, mas é algo atual, presente. Nós já estamos lá, nós já estamos na presença de Deus, representados através de Jesus Cristo. E, portanto, temos nosso representante lá, intercedendo por nós. Vamos viver, então, todos os dias caminhando com Ele, como se estivesse vendo o invisível, e para tanto, né, pela fé, né, a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé, e nós alcançamos pela fé esse invisível. Quinta e última pergunta. Em contraste com a manifestação divina do Sinai, entre a escuridão e trevas, para onde Paulo nos transporta? Assinale a alternativa correta. Letra A, Jerusalém terrestre. Letra B, a Jerusalém celestial.
Vamos à resposta? Exatamente, a Jerusalém Celestial ele nos transporta. Meu querido amigo, minha querida amiga, nós tínhamos a antiga dispensação, onde todos os rituais do santuário apontavam para o ministério de Jesus Cristo, que haveria de vir e morrer, nascer, viver, morrer e ressuscitar, para que assim no céu ele se apresentasse como nosso mediador, como nosso advogado. Precisamos crer, precisamos acreditar, e hoje ele nos transporta pela fé até os céus, na certeza de que nós estamos bem representados. E que Deus continue nos abençoando sempre. Abençoando você, sua casa, sua vida, sua família. Eu convido você, neste momento, a fazermos uma oração para que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo com o poder do Espírito Santo. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, te pedimos as bênçãos sobre essas pessoas maravilhosas que nos acompanham neste momento. Que elas sejam abençoadas, que elas possam crer no ministério de Jesus Cristo, nesse momento, intercedendo por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.